Oi gente, bem-vindos ao canal Arduino Brasil, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre relé. Isso mesmo, este carinha aqui. Isso aqui que eu tenho na verdade é um módulo de relé da GBK, tem disponível nas nossas lojas, na nossa loja Arduino Shopping. O módulo, na verdade, todos os módulos de Arduino que existem para Arduino é para facilitar um pouco melhor a ligação, mas eu tenho aqui só o relé, porque na verdade o relé é só esse carinha quadradinho aqui azul. Então aqui eu tenho um relé individual, né, sem o módulo. As perninhas dele são essas, para a gente ligar. Então o módulo ele facilita com esses bornes e esses outros conectores aqui. E já com a ligação de um diodo aqui, tudo resistores, então a gente já tem um pré-circuito pronto para alimentar, mas isso eu vou explicar mais pra frente. Então, o que é um relé? Um relé ele é um dispositivo eletrônico que ele é magnético. Como assim? Dentro do relé tem uma bobina, e essa bobina é que vai fazer com que os seus contatos se comutem, ou seja, a bobina comuta, ela muda o estado do seu relé. O seu relé geralmente tem dois estados, normalmente aberto e normalmente fechado, são dois conectores. Então, normalmente aberto é quando a chave não está fechando o circuito, e o normalmente fechado é o oposto, é quando a chave está fechando o circuito. Então, quando a gente energiza essa bobina, é a mesma coisa que acontece com os motores. Você energiza a bobina, ele gera um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético vai atrair o que a gente pode chamar de carcaça. Então, eu tenho uma estrutura metálica que ela é suscetível ao ímã, né? Essa estrutura metálica, ela é o nosso comutador, ou seja, é o nosso selecionador de circuito. Então, quando eu energizo a minha bobina, ela vai atrair essa minha armadura metálica, que vai se distorcer e vai mudar de posição. Então, com isso, eu seleciono a minha outra saída, que seria normalmente aberto, e ele vai mudar para normalmente fechado. E aí, quando eu tirar a energia, ele vai voltar ao estado inicial, ou por alguns relés têm uma molinha que puxa de volta, ou a própria armadura metálica que o relé tem faz esse movimento de volta. Então, é um metal específico para isso. Então eu vou explicar um pouquinho mais. Eu montei um circuito para explicar exatamente, porque eu falando, muda de lado, muda, será que fica fácil de entender? Eu acho que não, né? Então eu vou explicar um pouquinho mais, até como para que serve cada portinha desse módulo aqui, quais as diferenças entre, por exemplo, o relé aqui de 5 pernas, que é o que eu tenho, e outro relé que eu tenho aqui de 4 pernas. Então, qual que é a diferença? Eu vou explicar dentro de um circuito ele funcionando e tudo mais, vocês vão ver. Vamos pro vídeo. Bom, gente, nesse módulo da GBK, vamos ver se vai focar aqui, ó. A gente tem informações aqui em cima, dizendo que ele é 10 amperes, que aguenta 250 volts de tensão alternada e que ele também aguenta 30 volts de tensão contínua. Aqui nós temos o nosso pino IN, que vai ser o que? A nossa entrada de sinal do Arduino. Aqui, que vai ser o que vai comandar o nosso relé, vai dizer quando ele vai comutar, quando não vai. Mas como que isso vai ser feito eletronicamente? Calma que eu já vou explicar. Por enquanto, utilizando o módulo relé e utilizando o Arduino, a gente utilizaria essa porta para ligar numa porta digital para fazer o nosso código ser mandado para cá. A gente ligaria no GND, né? Porta GND no Terra. A gente ligaria o nosso VCC aqui, nós ligaríamos o nosso 5 volts. Por quê? Porque isso aqui, esse sistema, vai ser o sistema que alimenta a nossa bobina. Então, a bobina, o relé, ele atua com dois tipos de fontes de energia. Uma fonte que vai fazer a sua comutação, que é uma fonte de energia razoavelmente baixa, no entanto, a sua tensão,
a sua corrente é até 10 amperes, então é uma tensão razoavelmente baixa. E aí aqui nós temos do outro lado os nossos bornes. Cada borne tem uma função. Como o relé tem 2 contatos, esse é um relé que tem 5 pinos, a gente pode ver aqui embaixo, e embaixo nós temos o desenho dele. Então eu tenho 2 contatos, o normalmente aberto e o normalmente fechado. E o do meio é a entrada. O que é essa entrada? A entrada é a segunda fonte de tensão de energia que eu vou utilizar no meu circuito. Por quê? Porque o relé ele dá a capacidade de pequenos componentes controlarem um circuito muito maior, com uma potência muito maior. Então eu consigo fazer com que, por exemplo, um transistor, ou no caso o meu Arduino que só emite 5 volts, conseguir controlar luzes de 110, 220 volts, um motor. Mas para isso, como o meu Arduino obviamente não fornece essa tensão, ele só vai fornecer o meu 5 volts, que é o suficiente para eu comutar o meu relé, ou seja, o suficiente para o meu relé entender que ele tem que entrar em ação. Mas o meu relé aguenta uma fonte de energia, ele não aguenta receber essa fonte, mas ele consegue controlar ela, essa alternância de sinal. Então, a minha segunda fonte de energia, que por exemplo poderia ser a energia da tomada da minha casa de 110, 220, eu estaria ligando aqui no meio. E aqui seriam os meus 2 contatos, normalmente aberto e normalmente fechado. Nesse caso, que está escrito todo em, sei lá, japonês, chinês aqui, eu posso olhar aqui embaixo o meu desenho esquemático que tem e eu consigo saber qual que é o normalmente aberto e qual que é o normalmente fechado. Esse desenho aqui é da minha bobina. Então, esses 2 conectores aqui são os conectores da minha bobina. Aqui eu tenho o meu conector de comutador, que é o meu conector de entrada. Então, com ele, o meu sinal de tensão vai ser mandado para cá e aí vai energizar as minhas bobinas. E com isso, eu consigo fazer os meus 2 polos, que são normalmente aberto e normalmente fechado, comutarem. Então, esse aqui é o normalmente fechado, ou seja, dá para perceber aqui que o meu circuito está fechado com ele. E esse outro está aberto. É como se fosse um interruptor, na verdade. É justamente um interruptor. Então, esse aqui está fechado, normalmente fechado. Ou por quê? Por que ele é normalmente fechado? Porque vocês podem ver que o meu relé está sem ligar, né? Eu não estou utilizando nenhum tipo de fio, nada. Então, desligado, que a gente chama de desenergizado, ele é normalmente fechado, esse comando aqui. Mas se eu energizar esse comando, esse relé, esse dispositivo aqui, essa carcaça que eu já expliquei que é uma carcaça de metal, ela vai passar para o outro lado, porque a minha bobina vai energizar, ela vai ativar um campo eletromagnético e vai atrair essa carcaça de metal para o meu outro polo. E com isso, o que era normalmente fechado vai ficar aberto, e o que era aberto vai passar a ser um polo fechado. Então, eu posso olhar aqui, eu já sei que esse borne aqui, ó, esse carinha aqui, ele tá ligado diretamente, ó, dá pra ver? Que ele tá ligado diretamente no meu polo normalmente fechado. Então, se eu quiser atuar num circuito em que, enquanto ele estiver desligado, por exemplo, uma lâmpada vai estar acesa, eu ligo aqui. Aí, se eu quiser falar, depois que quando o meu relé estiver ativado, vai ligar o motor, eu vou ligar ele nesse outro borne aqui, ó. Que vai ser o meu normalmente aberto. Por quê? Porque quando ativar o meu relé, ele vai desligar esse e vai ligar o outro, que é justamente a função que eu pretendia, certo? Então, basicamente, é isso. Esse aqui são resistores para os nossos LEDs, são LEDs indicativos de que está funcionando, que está ligado, de que está comutando. Eu preciso de um diodo para fazer para mandar a corrente para o lugar certo, né? O diodo vai comandar essa corrente. Eu expliquei um pouco do diodo no meu primeiro vídeo falando sobre as portas do Arduino. Ele tem a mesma função, vai mandar a corrente para o lugar certo, né? Então, o legal do nosso módulo é que ele já vem com esse circuitinho básico aqui, e com os bornes ele facilita, e os conectores ele facilita tudo, toda essa ligação. Então, eu tenho aqui o meu
um outro relé, que ele tem uma ligação aqui no fundo, ó. Então, para eu poder me guiar, eu tenho um desenho aqui dizendo qual pino é qual, e tenho informações dele aqui em cima também, para eu saber de quantos volts ele aguenta. Não sei se tá focando aqui pra ver. Aí, quantos volts ele aguenta e tudo mais. Mas eu também tenho um outro relé, que ele é só 4 pinos. E a ligação dele tá aqui, ó. É só essa. Por quê? Porque diferente de um relé de 5 pinos, que no caso é esse e que no caso é esse, eu não tenho duas saídas. Como nesse aqui eu tenho 2 contatos, normalmente aberto e normalmente fechado, eu posso fazer o controle de 2 circuitos ao mesmo tempo. Nesse aqui não. Nesse aqui eu tenho um circuito, então ele vai atuar especificamente como um interruptor. Eu tenho uma única saída, eu tenho uma entrada que é para sinal, uma entrada que é para bateria, uma entrada que vai ser o comum, acionador, e uma entrada e uma saída que é para o meu circuito. Então ele vai estar ou aberto ou fechado, eu não posso controlar mais de um circuito. Então essa é a diferença entre esses dois carinhas aqui, 5 perninhas e 4 perninhas. Agora eu vou mostrar um circuito para vocês eletronicamente, sem o Arduino. Então, como seria esse carinha comandado por um botão e com energia direta? Eu vou mostrar um circuito bem simples de entender, mas é um circuito e vou mostrar, e com esse circuito que eu montei num programa, eu consigo mostrar para vocês basicamente como que funciona esse desenho aqui, ó, esse esquema aqui para vocês. Vamos lá. Ah, gente, uma dica que eu esqueci de dar, mas lembrei agora. Se você pegar o multímetro de vocês aqui, colocar na escala de diodo, na escala de continuidade aqui, ó, vocês também têm como saber qual que é o polo normalmente aberto, normalmente fechado do seu relé, caso você não tenha o esquema. Então, por exemplo, digamos que eu não tivesse esse esquema e não soubesse qual que é o polo normalmente aberto, normalmente fechado. O que eu iria fazer? Eu sei que o 5º pino aqui, o pino do meio, ele é o meu comutador, né? É o que tá ligado a esse carinha aqui. Então, se eu conectar aqui uma ponta do meu multímetro aqui, e eu escolher as portinhas aqui, se eu não soubesse aleatoriamente, eu sei que a do meio não vai ser, porque a do meio sempre é a entrada, então ela sempre vai estar ligada. Mas qual das duas vai ser? Se eu encostar nessa, ó, eu tenho um som. Então significa que o meu comutador aqui está ligado nesse borne, ó, ou seja, ele é normalmente fechado. Agora, se eu esbarrar nessa aqui, ó, na da ponta, eu não tenho nada. Significa que ele é normalmente aberto. Se eu energizar o meu relé, eu posso fazer o mesmo procedimento, só que o resultado que eu vou obter vai ser inverso. Então, como ele vai estar energizado, isso aqui vai passar para cá, então eu vou ter um bip quando eu encostar aqui, e quando eu encostar aqui, o bip não vai existir porque ele vai estar aberto nesse ramo. Então, essa é uma maneira de você descobrir, utilizando o multímetro, quais são os polos normalmente abertos, normalmente fechados. Bom, gente, aqui eu preparei um programinha para vocês, um circuitinho, na verdade. Nesse circuito eu vou estar utilizando mais a maneira eletrônica de se ligar um relé. Eu poderia ligar utilizando o módulo no Arduino, né? Mas eu vou deixar vídeos na descrição para vocês, porque já tem 2 vídeos no canal utilizando o relé, um deles utilizando esse módulo que eu mostrei. Então, aí vocês podem conferir lá a ligação, como que o Nascimento fez, foi um vídeo do Nascimento, vou deixar na descrição para vocês. E esse aqui é a maneira eletrônica de se ligar um relé. O relé é esse carinha aqui, ó. Então, todas as vezes que eu digo que comuta uma parte que vai passar de normalmente aberto, normalmente fechado, é desse carinha em azul que eu tô falando. Então, ele aqui é normalmente fechado, tá vendo que o meu circuito, no momento, ele tá desligado. Ele não tá sob efeito, assim, de nenhum pulso. Então, o meu relé tá desenergizado, na verdade. O meu circuito tá funcionando, mas o meu relé tá desenergizado.
Então ele está normalmente fechado. Aqui eu tenho um alternador de 110 volts que ele simula como se fosse a tomada da minha casa, a corrente a tensão da minha casa, né, da tomada. Então eu tenho um circuito fechado com ele em uma lâmpada. Então no meu normalmente fechado, ou seja, o meu relé desligado, ele tem esse funcionamento aqui, ó, minha lâmpada está acesa. Mas quando eu acionar o meu relé, eu energizar o meu relé, ele vai mudar para esse lado, esse circuito que está fechado vai abrir e ele vai fechar esse outro circuito. Então a ideia é que essa lâmpada 2 desligue e a 1 ligue. Então a bobina é esse símbolo aqui, e essa aqui seria a carcaça, e esse aqui são os meus conectores, normalmente fechado, normalmente aberto. Então o que aconteceria seria, o comutar seria essa mudança para cá. Então eu vou explicar o meu circuito aqui agora, essa outra parte. Quando eu digo que o relé trabalha com duas fontes de energia, a primeira, o meu relé é 12 volts, a minha primeira fonte é uma fonte normal de 12 volts, pode usar de 5, pode usar de 24, depende do seu projeto. O que essa fonte vai fazer? Ela alimenta esse transistor. Então quando eu pressionar esse botão, ele vai fechar o circuito, vai mandar uma corrente para a base desse transistor que vai conduzir para cá. Conduzindo para esse diodo, ele vai energizar a nossa bobina e vai acontecer a nossa comutação. Esse resistor aqui e esse LED estão aqui só para indicar que essa parte do circuito está funcionando. Então, como ele está em paralelo, a tensão vai chegar neles também. Ou seja, quando eu pressionar esse botão aqui e houver e conduzir a energia, né, a condutância da energia, houver a condutância da energia, o meu LED vai acender, indicando que essa parte do circuito está funcionando. Então, eu sei que isso aqui está funcionando, então eu sei que a minha bobina está energizada e que o meu relé tem que comutar. Então, recapitulando, eu tenho uma fonte de 12 volts aqui, que ela é utilizada só para mandar o pulso de energia necessário, um pulso baixo, né, que eu disse que o relé ele recebe energia baixa, então ele dá poder a esse cara aqui, que é um transistor, a controlar um circuito de 110, 220 volts, que sozinho ele não conseguiria. Então, através de um pulso que eu vou mandar para ele, e ele vai mandar para o meu relé, eu consigo a partir de um pulso de baixa energia, né, no caso 12 volts que a gente está usando aqui, eu consigo comandar um circuito maior, que no caso aqui é 110 volts. Então eu poderia utilizar uma lâmpada, uma tomada, um motor e assim por diante. Então o nosso relé dá poder a componentes menores, no caso como um transistor. Então, em tese, quando eu pressionar esse botão, o meu L1 tem que acender. Vamos ver se isso vai acontecer. Pressionei o botão, o meu LED acendeu aqui dizendo que essa parte do circuito está funcionando e o meu L1 acendeu. Agora eu quero que vocês prestem atenção no relé em si para entender qual que é o funcionamento de comutação dele. Então eu vou soltar a minha carcaça azul, que eu digo que às vezes ela pode ter uma mola aqui que vai puxá-la de volta, ou um próprio material da carcaça vai fazer essa carcaça voltar para o lugar. Então quando eu soltar aqui agora, ó, soltei, ele voltou para o estado natural dele sem energia. Agora quando eu pressionar e ativar o campo magnético da minha bobina, o campo magnético vai atrair para esse outro polo. Então olha lá a comutação acontecendo. Aconteceu, acendeu outro circuito. Soltei, voltou para o circuito original. Eu poderia utilizar só de um circuito, eu poderia tirar essa lâmpada daqui, mas aí eu estaria mostrando só uma funcionalidade dele, que seria o ligar e o desligar, mas o relé eu posso manter dois circuitos ao mesmo tempo, então eu posso fazer com que eles se alternem. Então esse é o legal do relé. Eu coloquei mais um, é um circuito muito simples, mas é só para vocês entenderem realmente como que ele faz esse funcionamento. Então ele alterna entre esses dois circuitos aqui. Vou mais uma vez lá, ó. Então é isso aí, gente. Aqui tem um diagrama de uma
de uma ligação de um relé de 5 pernas, né? Então, o 1 e o 2 são as ligações da minha bobina. O do meio é a ligação do meu comum, que vai fazer a comutação. O 4 e o 5 são os meus polos normalmente aberto e normalmente fechado, né? Então, esse foi o que eu mostrei para vocês. Já nesse diagrama, é um relé de 4 pinos, né? Então, eu tenho nele a entrada para minha bateria, um pino pro negativo, um pino positivo para bateria, um pino negativo para bateria, que é o negativo é o comum de todo o meu circuito, né? Eu tenho um pino que é para carga, ou seja, para o que eu vou tá fazendo, e um pino para o sinal, que é quando ele vai fechar ou não, acionar ou não. Então a diferença dele é que eu não tenho um normalmente fechado, normalmente aberto, que eu posso estar fazendo igual eu fiz com as duas lâmpadas. Eu só vou ter o interruptor de uma lâmpada, no caso, seria. Então se eu aplicasse esse relé naquele meu circuito, eu só teria lâmpada acesa ou lâmpada apagada. Eu não teria a função de habilitar as duas igual eu fiz, enquanto uma está ligada, a outra está acesa e vice-versa. Aqui eu tenho um outro diagrama, né, mostrando um outro ponto de vista, né? Nós temos a bobina, os terminais da bobina, temos o comum e os nossos dois contatos. Esse comum é feito já da armadura, né? Então, quando é acionada essa bobina, a bobina vai atrair para o NA, que é o normalmente aberto, e vai fazer a comutação. Mostrando isso nesse desenho é muito mais fácil de entender quando eu for mostrar agora, que é o relé aberto. Então, vou mostrar uma foto aqui. Aqui nessa foto nós temos tudo bem comprimidinho, né? Porque o relé, como vocês puderam ver, é um componente bem pequeno. Então, aqui a gente tem a bobina, a armadura e os contatos. Bom, gente, a aplicação dos relés tudo depende do seu projeto. Então existem diversos tipos de relés com diversas características que aguentam conseguem intervir em diversas tensões, que recebe diversas tensões. Então, tipo, tem relé de 12 volts, 5 volts, tem relés maiores que esses componentezinhos, né? Tem relés bem maiores. Tem relés temporizadores, por exemplo, é um outro tipo de relé que você consegue programar um tempinho nele, às vezes através de um trimpote, às vezes você tem um sistema de programação mesmo, que você consegue programar um tempo, utilizando o Arduino. O Arduino faria esse processo, né, mas existe um relé temporizador, ele é mais utilizado em indústria, então se você precisa de um tempo, você aciona o motor, e aí se você acionar vários motores em cadeia, você pode estar derrubando a sua rede de energia, porque os motores, quando eles ligam, eles têm um pico de energia para depois estabilizar. Então você pode estar usando um relé temporizador, você liga o primeiro motor, aí depois, por exemplo, demora 1 minuto para ele voltar para o pico para a corrente normal que ele utiliza, não vai estar mais no pico capaz de derrubar a energia da sua empresa. Então, por exemplo, demora 1 minuto para ele se estabilizar, então depois de 1 minuto você vai ligar o próximo motor, e depois de 1 minuto vai ligar o próximo motor e o próximo motor. Então isso é bastante utilizado em indústrias. A gente tem os relés térmicos, que eles são acionados através de uma temperatura, né? Pode ser utilizado talvez como uma proteção. Esquentou demais, ele desliga o relé, que abre o circuito e desliga tudo. Pode ser um sistema. Tem esse nosso tipo de relé, com normalmente aberto, normalmente fechado. Então, as infinidades de aplicações também são grandiosas. O relé parece até depois que a gente explica e entende um pouco, é só energizar uma bobina, um campo magnético puxa um metalzinho que faz o sistema de um interruptor interno. É muito simples pensar, mas é muito engenhoso também quando a gente pensa, caramba, como que desenvolveram isso? Então é muito engenhoso o relé, o como fizeram, a aplicação dele, como ele é importante. Então tem relé no carro, tem relé em elevador, relé em parque de diversão, nos brinquedos, tem relé em muitos lugares, porque a aplicação dele é muito boa, é infinita, né? A gente consegue comutar e utilizar de um pequeno pulso
para mudar os sinais de circuitos muito grandes, né? Então o relé é bem bacana por causa disso. E é isso aí, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso aí, gente, até o próximo vídeo. Falou!